Eu converso agora ao vivo com Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo. Ele está em Vila Velha, mas esteve mais cedo lá em Aracruz e visitou as duas escolas que sofreram esses ataques. Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Imagino que seja um dia dificílimo para o senhor. E eu começo, acho que não fazendo tão mais fácil assim essa entrevista, mas perguntando o que o senhor viu, o que o senhor sentiu lá em Aracruz. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um dia de muita tristeza, uma tragédia que a gente jamais esperava. Eu estava, na verdade, chegando em São Paulo, fui a São Paulo hoje cedo, tinha uma agenda em São Paulo, desmarquei, cancelei e retornei ao estado do Espírito Santo e fui naturalmente lá na comunidade para poder participar na escola, dos esclarecimentos, à sociedade. Numa hora como essa, além da solidariedade, a presença, a manifestação da solidariedade, da gente estar juntos numa hora difícil como essa, para todos nós, imagina para as famílias que perderam pessoas queridas, gente que está internada ainda nos hospitais, correndo risco à sua vida. Então, a presença nossa, a manifestação de solidariedade e, ao mesmo tempo, de resposta a atos como esse. Veja que esse foi um ato planejado. Nossa escola é uma escola que tinha segurança. Ele rompeu um cadeado de um portão secundário. O portão principal é um portão eletrônico com vigilante. Nós temos câmeras de vídeo, como vocês estão vendo aí, diversas cenas gravadas pelas nossas câmeras. Então, foi uma ação planejada de alguém que está com problema mental, mas com esse problema mental tirou a vida de 3 pessoas e baleou mais 10 outras pessoas, tá certo? Então, o debate sobre saúde mental é fundamental, o debate sobre acesso às armas é fundamental numa hora como essa, porque ele teve, naturalmente, a família dele, a família de policial, então teve o pai dele, tem uma arma do Estado com ele, uma pistola Glock, o pai dele tinha uma outra arma, então ele teve facilidade no acesso à arma e, de alguma maneira, sabe manusear bem uma arma, porque atirou diversas vezes e, aparentemente, já com certa intimidade com as armas. Então, o acesso às armas, essa facilidade de ter acesso às armas e os problemas mentais que a gente tem hoje na sociedade brasileira, isso tudo, assim, deixa todos nós em alerta e a gente tem que ficar observando o comportamento das pessoas, nós, nas nossas famílias, nos nossos filhos, nossos irmãos. A gente tem que olhar sempre o comportamento, o gesto das pessoas, o modo de vida das pessoas. Nas escolas a gente tem que ficar muito atento, para a gente conseguir identificar distúrbios que impeça que atos como esse possa, de fato, se repetir. Então, uma tragédia que a gente, infelizmente, está tendo que conviver aqui nesse estado. O que tem de bom, se tem alguma coisa que possa ser positiva, não de bom, mas positivo, é que nós rapidamente alcançamos esse autor. Nós temos aqui um cerco inteligente, que são câmeras de vídeo que estão instaladas no estado todo, que está ligada a uma plataforma de inteligência artificial. Então, com a característica do carro, a gente conseguiu identificar logo onde estava esse carro e onde estava esse autor. Explica pra gente, governador, como é que foi essa ação? Ele chegou sozinho, agora você está falando que ele chegou de carro e ele entrou na escola sozinho, depois ele fugiu nesse mesmo carro. Qual teria sido essa ação desse jovem de 16 anos, aluno da escola estadual, que foi a primeira a ser atacada? Ele, na verdade, é ex-aluno, viu, Márcio? Ele, no mês de junho, ele se desligou da escola. Na ficha dele lá da escola, a ficha escolar dele, ele tem uma transferência, não diz para qual escola, mas tem a anuência da mãe dele. Ele é de menor, então tem a anuência da mãe dele na transferência ou na saída dele da escola. Então, ele foi aluno da escola Primo Beach, não era e não é mais aluno da escola. Então, como aconteceu? Ele, pouco depois das 9 horas da manhã, ele chegou na escola, chegou de carro, não tentou acessar a escola pelo portão principal, que é um portão que tem vigilante e, como eu disse, é um portão eletrônico, um sistema eletrônico, mas ele já chegou na porta, no portão secundário, atrás da escola, e ele rompeu esse cadeado, usou alguma ferramenta para romper esse cadeado, rompeu o cadeado, e ele teve acesso a 20 metros desse portão secundário, é a sala dos professores. Um pouco mais de 9 horas, era a hora do recreio dos alunos.
Os alunos estavam todos no refeitório, mais distante desse portão, mas a sala dos professores, aí os professores estavam todos reunidos na sala dos professores, é o local mais perto. Foi ali que ele já se deparou com pessoas, e ali é que ele atirou em 10 professores, alcançou e feriu 10 professores. 2 professores vieram a óbito, tá sendo no local, e infelizmente temos 3 professores sendo atendidos nos hospitais, mais 3 com situação de maior gravidade. Então, foi aonde ele encontrou, tá certo? A primeiro grupo de pessoas, ele já usou a pistola e descarregou ali as pistolas, tá certo? Essa pistola nos professores, na sala dos professores. Depois, ele saiu da nossa escola estadual, entrou no carro e dirigiu até uma outra escola, deve ser 500 metros, 1 quilômetro, uma escola particular, e lá usando um revólver, né? 38, ele entrou na escola e atingiu 3 crianças, né? Crianças jovens, 11, 12 anos, e infelizmente uma criança também veio a óbito. Quer dizer, ele estava com 2 armas, pelo menos, uma pistola Glock e um revólver 38, é isso? Isso, 2 armas. Uma arma do Estado, é a arma do policial, né, pai dele, outra arma particular do pai dele. Então, assim, lógico, nós não podemos analisar um fato, esse fato pura e simplesmente de forma simplista, mas é muito importante que a gente tome cuidado com relação ao acesso às armas, a disponibilidade de arma fácil nas mãos das pessoas. Tá certo? Veja que o Brasil, nesses últimos 4 anos, né, o Brasil flexibilizou muito o acesso às armas. Então, cada cidadão, não é o caso desse específico, esse pai é um policial, né, mas assim, aproveitando o caso, porque acho que todo caso é uma tragédia, uma tristeza, mas tem que servir de alguma base para o debate, tá certo? Assim, é preciso que a sociedade brasileira discuta a questão do acesso às armas, né? É preciso, porque o acesso às armas, né, numa sociedade que uma parte da sociedade tem problemas de distúrbios mentais, é um risco, e o acesso às armas para onde você tem grupos criminosos organizados, tá certo? É disponibilidade de arma para grupos criminosos. Então, assim, é preciso discutir. Acho que as pessoas podem ter o porte de arma para poder se proteger quando mora em algum local que precisa de proteção, mas é preciso ter muito cuidado para que isso não seja uma arma alcançada por quem não sabe manusear uma arma de fogo. Agora, eu imagino que a polícia já tenha ouvido o pai desse menino, desse jovem de 16 anos, ex-aluno da primeira escola atacada, policial militar, pelo que eu entendi o senhor falar, e também deve ter ouvido esse rapaz. Alguma explicação, algum motivo para esse ataque? Até agora, não. Não sabemos se a investigação levará, porque como ele usava, por exemplo, uma roupa camuflada e usava o símbolo da suástica, tá certo? Pode ser que ele tenha algum vínculo com algum grupo neofascista, neonazista, tá certo? Do mundo, do Brasil. Então, de vez, alguns casos como este, as pessoas têm ligação com esses grupos, então, mas só a investigação. Como o fato aconteceu hoje, né, e a gente está ainda fazendo o início da apuração, não tem na palavra do pai, na palavra do autor, não tem uma razão objetiva, racional, tá certo? Ainda não está identificado isso. A gente sabe o trauma enorme que pode ficar na cabeça dos sobreviventes, de quem estava na escola no momento desse ataque. Qual vai ser o trabalho a ser feito pela Secretaria de Educação, pelo Governo do Estado, nos dias seguintes, a partir de amanhã, governador? Nós já temos montado na Secretaria de Educação uma equipe, um grupo de apoio psicológico, emocional, pelos diversos fatos que acontecem em sala de aula. Esse fato é um fato, né, uma tragédia, mas todos os dias você tem algum fato que exija um acompanhamento. Nós temos, então nós vamos fortalecer esse trabalho, especialmente nessa escola. Essa escola agora, neste final de semana, hoje, amanhã e domingo, o secretário de Educação vai discutir com a nossa equipe o que será essa escola na próxima semana. Acho que não teremos uma aula logo no início da semana, nós vamos ter que fazer um trabalho de apoio emocional a essa comunidade escolar antes da gente retomar as aulas com uma certa normalidade lá nessa escola.
Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Aceite o nosso desejo de força, claro, que se estenda a todos os parentes, todas as famílias aí no Espírito Santo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite.